Olá, bom dia. Hoje é dia 15 de maio. Nós estamos aqui fazendo a nossa live sobre imposto de renda à pessoa física. Está na hora de acertar as contas com o leão. Se você não fez, fique atento. Não perca prazo, corra atrás, busque uma boa orientação. Falo em nome de Ruberley Rocha Contábil, aqui da cidade de Marília, São Paulo. Estou juntamente com o Jonathan Rocha. Bom dia. E estamos aqui para bater um papo sobre a questão da obrigatoriedade e principais dúvidas do imposto de renda. E fazendo a pequena introdução, a gente vai direto ao tema. Né? Conta para a gente quem está obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda agora em 2025, referente ao ano calendário 24. Você pode fazer esse esclarecimento, Jonathan? Posso. Pessoas que recebeu rendimentos tributáveis acima de 33.888, rendimentos isentos acima de R$ 200.000, patrimônio acima de 800 mil, se você é produtor rural e faturou acima de 169 mil, se você teve ganho de ações ou mexeu com bolsa de valores, você também está obrigado a declarar. Muito bem. Também tem uma situação que leva à obrigatoriedade aquela pessoa que estava residindo no exterior e voltou à condição de residente no Brasil. Aí ele passa a ser declarante obrigatório. Também se ele apurou ganho de capital no ano calendário de 2024. Ele está obrigado a prestar informações ao fisco. Bom, diante disso nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo. Aqui eu vou fazendo a interlocução com o Jonathan. Ora ele responde, ora eu respondo. E a gente vai tocando. E as dúvidas que forem surgindo, a gente vai procurando esclarecer. E aquelas que demandam uma maior análise, a gente se compromete a fazer a devolutiva após a live. Perfeito. Falando um pouquinho então da introdução, vamos agora falar dos temas um pouquinho sensível. Eu vi você falando do ganho de capital. O que seria um ganho de capital? Bom, o ganho de capital é quando tem lucro na operação. Então, quando envolve vendas de bens imóveis ou móveis, ou direitos. Por exemplo, eu tenho uma casa, uma propriedade rural, bens imóveis. Eu tenho veículos, bens móveis. Eu tenho títulos, eu tenho cotas de sociedades, são direitos. Então, toda vez que acontece uma venda, eu preciso apurar ganho ou, eventualmente, prejuízo. Não quer dizer que só temos ganho, pode ser que tenha prejuízo. E aí, cabe a apuração do ganho de capital. E essa apuração do ganho de capital existe, em especial nas vendas de imóveis, várias situações que necessariamente esse ganho não é tributável. Então nós temos aí um momento de fazer um excelente planejamento tributário, principalmente com aquelas pessoas que já têm aquele imóvel a longa data, no caso de uma sucessão familiar, ou por doação, ou por evento morte, no caso de inventário. Então, sempre que vá se fazer a questão da sucessão, conversa com o contador primeiro. Depois, nós temos o evento alienação. E o que é alienação? O termo alienação é muito amplo. A venda, a doação, a dação, enfim, toda vez que há a desincorporação de um bem do patrimônio de um CPF, nós estamos falando em alienação, logo sujeita à apuração do ganho de capital. Perfeito. E é verdade que eu posso ser isento no ganho de capital se eu vendi uma casa e adquiri outra? É verdade. Primeiro, quanto é o imposto sobre ganho de capital? O governo federal, ele criou há alguns anos, é recente, não é tão antigo, uma tabela progressiva. Então, para os ganhos até 5 milhões, 15%. E aí ele vai numa escala de ganho aumentando essa faixa de tributos. Bom, eu tenho várias modalidades que pode levar à isenção. São benefícios fiscais que o governo oferece às pessoas físicas com o objetivo de estimular determinado setor da economia. No exemplo, a construção civil. Mas, por exemplo,
Se eu tenho um único imóvel até R$ 440.000, eu fazendo a venda desse bem, mesmo que esse bem esteja lá na minha declaração, comprei lá em 1990 por 100 mil cruzeiros reais, que virou 10 mil reais, e eu vendo agora por 439 mil. Todo esse ganho é isento, desde que seja o único imóvel. Também nós temos uma outra possibilidade de doação, é quando eu faço a venda de um imóvel e eu vou adquirir um ou mais imóveis residenciais. Então, eu vendo, a regra é importante frisar, é a venda de imóvel residencial para aquisição de um ou mais imóvel residencial. Exemplo, eu tenho um imóvel que está na família, está no meu CPF, há mais de 30 anos, que em reais está lá por 100 mil. E valorizou esse imóvel, e hoje vendi ele por 2 milhões. Bom, é imóvel residencial? É. Posso vender e adquirir outros imóveis residenciais, um ou mais? Posso, desde que a aquisição seja feita até 180 dias. Todo esse ganho é totalmente isento, não tem tributação, desde que respeitadas essas regrinhas que nós conversamos. E que ele não tenha feito nenhuma operação nesta mesma modalidade nos últimos 5 anos. Perfeito. E você, vendeu algum bem, tanto como imóvel, imóveis, e teve lucro? Se tiver, coloca assim no chat, que a gente vai se falando mais depois. Sobre o ganho de capital, se alguém ficou com alguma dúvida, pode falar, pode colocar no chat, que a gente vai respondendo as perguntas. Outro tema muito relevante que a gente vê no nosso dia a dia é sobre a atividade rural, Ruberley. Sou produtor rural. Quando sou obrigado a declarar meu imposto de renda? No início da nossa fala, você falou lá dos limites, R$ 169 mil, que é o limite da obrigatoriedade. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho da atividade rural. O que é a atividade rural? Bom, aquele que cria, recria, engorda, cultiva, N atividades no escopo da atividade rural. Bom, ele é considerado produtor rural quando ele exerce, então, a exploração de uma atividade rural. Muito bem. Se ele tiver um faturamento até R$ 169 mil, ele estará dispensado da entrega da declaração. Se ele tiver um faturamento maior, ele está obrigado a fazer a declaração anual. Bom, e o que acontece na atividade rural? A atividade rural é um negócio, é uma atividade empresarial, embora revestida de uma certa proteção fiscal, de estímulo, facilidades, conhecida como atividade rural. Mas ele apura ali receitas e despesas. Então, a atividade rural, ela é tributada, que nós conversamos no nosso meio, pelo regime de caixa. E que é o regime de caixa? Basicamente, recebimentos e pagamentos. Então, o que são as receitas da atividade rural? Olha, a venda do rebanho, a venda do café, a venda do amendoim, tá? A venda ali dos produtos hortícolas, a venda de frutas. Bom, mas eu tenho uma área da propriedade que eu não estou explorando e eu arrendo esta área. Já não é atividade rural. Já é uma receita de aluguel que vai ser tributada fora da atividade rural. O que é diferente de um outro negócio que é o contrato de parceria rural. E aí nós vamos falar especificamente daqui a pouquinho sobre isso. Bom, então eu apurei as minhas receitas da atividade rural e aí eu preciso apurar o meu custeio e a minha despesa da atividade rural. O que é o custeio? É aquilo que eu gasto para produzir o produto. Por exemplo, se eu planto soja,
os insumos que eu comprei, o adubo, a semente. Se eu planto milho, adubo, semente. Se eu crio e recrio, as matrizes que foram compradas, as fêmeas, os touros, vermífugos, ração, etc. Tudo isso faz parte do custeio. E além disso, eu tenho aquelas despesas da atividade rural que fazem parte do contexto. Por exemplo, o combustível que é usado para fazer o transporte de carga, a entrega. Então, ali eu apuro também as minhas despesas. Por exemplo, faturei lá, tive de receita 1 milhão, tive 500 mil de despesa e custeio. Tenho um lucro de 500. Esses 500 mil vão ser levados à tributação lá na declaração de ajuste anual. Bom, mas então o produtor rural vai pagar muito imposto. Se for nesse cenário, nesse exemplo, ele vai pegar os 500 mil e aplicar a tabela progressiva anual. Bom, mas eu tenho alternativas ainda para o produtor rural? Tem. O produtor rural, ele pode usar da base de tributação a receita menos as despesas de custeio ou o arbitramento. Então, no arbitramento, o fisco entende que ele tem um ganho de 20% e ele vai levar à tributação esses 20%. Sobre os 20%, vai aplicar a tabela, que vai dar uma carga média de 5,5%. Tá? Mas dificilmente um produtor rural tem ganho. Por quê? O fisco permite, isso é um incentivo fiscal muito grande, que a questão, se ele compra um trator, é custeio, né? Ele trata ali direto como despesa e ele não vai pagar imposto naquele ano. Ah, mas eu comprei o trator para pagar em 10 anos. É verdade, só que ele pagou o distribuidor lá, o revendedor de trator à vista e contraiu um financiamento, às vezes até com o próprio banco da empresa que vendeu o trator. Então, olha quantos cenários. Reformei cerca, reformei represas, fiz investimentos na propriedade. Façam documentado e aproveite os benefícios da lei. E além disso, nós temos que pensar, olhar um pouquinho na frente, mas é um tema para uma outra conversa, um outro conte para a gente, como fica o produtor rural com a reforma tributária, porque ele vai ser acima de 3 milhões e 600, salvo engano, ele vai ter o mesmo tratamento da pessoa jurídica. Então ele tem que fazer contas. Tá? Ele vai precisar de uma orientação profissional para escolher o melhor cenário tributário. Qual que é o melhor cenário? Aquele que eu pago menos imposto dentro da lei. Não tem mal nenhum. Lembrando também que se você tem prejuízo acumulado na atividade rural, você pode compensar 100% do seu prejuízo, ou tanto que você tiver, dentro do exercício, tá? E outra coisa também na atividade rural, se você faturou acima de 4 milhões e 800 mil, você está obrigado a entregar o SPED do produtor rural, que é uma declaração à parte do imposto de renda, tá? Bom, muito legal, Jonathan, você tocou nesse tema sensível, né? Que é o livro caixa do produtor rural, o SPED. O que é o SPED? Sistema Público de Escrituração Digital. Desde 2005, os governos federais e estaduais vêm aprimorando as suas ferramentas de gestão e o livro caixa de produtor rural acima de 4 milhões e 800 mil, obrigatório. Mas aí não entra a regra de recebimento e pagamento, aí entra a regra de faturamento. Então, e se não entregar, tem multa, pode ter uma série de complicações, o produtor rural não ter certidão negativa, e o produtor rural não ter certidão negativa, ele não tem acesso aos financiamentos, que é a parte sensível, onde mexe no bolso do produtor rural. E tomar cuidado, um exemplo, se você faturou 4 milhões e 800 mil no ano anterior, e nesse ano você não faturou isso, mesmo assim você continua obrigado a declarar. Mais algum ponto da atividade rural? Não, penso que da atividade rural, só para finalizar, os controles, né, que o produtor rural tem que ter lá na sua declaração, deixar segregado os bens da atividade rural, as dívidas da atividade rural e também a questão
dos estoques de produção, dos estoques de bovinos, equinos, etc. Então, ter bem controlado, isso ele faz com facilidade também com o controle que existe na Casa da Agricultura. Perfeito. Só fechando a atividade do produtor rural. Então, no decorrer do ano, todas as notas, como o Ruberley falou, de custeio e despesa, deixa separado no envelope ou armazenado, para que quando for fazer o seu imposto de renda, você não fique desesperado aí atrás de nota fiscal, se não se lembra. Agora, outro tema que é muito relevante e hoje a gente, nos dias atuais, a gente vê muito, que são ações e investimento em bolsas. Então, a gente vê bastante cliente ainda investindo em dividendos, em ações comuns. E o Ruberley, um exemplo, vendi ações em 2024. Sou obrigado a pagar imposto? Sempre. Imposto, sempre que você vender alguma coisa, pode ter certeza que tem imposto. Tá? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho desse mercado de ações. O investidor, ele é separado em perfis, né? Tem aqueles mais conservadores, aqueles mais audaciosos, mas o que a gente percebe nessa situação? Tem muitos investidores que eles acham que entrar nessa jogada de bolsa de valores é só chegar, abrir uma conta numa corretora e comprar e vender ações que eles vão ganhar dinheiro. Bom, nesses períodos, são 33 anos de atividade contábil, pouquíssimos ganharem dinheiro fazendo certo no jogo de ações. Embora hoje nós estamos numa outra realidade, informação chega de forma privilegiada, usos de recursos de inteligência artificial, com algoritmos projetando ações de empresas, etc. Mas, enfim. Então, eu tenho aquele investidor em ações que quer ganhar dinheiro na especulação e eu tenho aquele que quer pensar num plano de aposentadoria. Tem alguma coisa errada entre um e outro? Não, nenhum. Tá? Aquele da especulação, ele tem que ter ciência que ele vai ficar entre altos e baixos, né? Grandes emoções. E aquele que quer fazer um plano de aposentadoria, esse busca geralmente viver de dividendos, juros sobre capital próprio. Olha quantos termos nós buscamos lá na contabilidade empresarial para trazer para o investidor em ações. Bom, e uma das obrigações acessórias, o Brasil é campeão das obrigações acessórias, nós temos a obrigação principal, que é apurar e pagar o imposto, e a segunda, declarar o imposto. Então, aquela pessoa que investe em ações, ela tem que mensalmente apurar o resultado desse negócio. Então, mês de janeiro, tem que apurar o ganho, se deu ganho, calcular o imposto e recolher em fevereiro. Mês de fevereiro, apurar o ganho, recolher o imposto em março. E assim sucessivamente. Quando chega na declaração do imposto de renda, ele já tem todo esse demonstrativo de renda variável pronto. Então, hoje a maioria explora através de corretoras específicas para isso. Muitas dessas corretoras já fornecem essas informações, outras não. A própria Receita Federal criou o REVAR, que é o anexo de renda variável. Então você vai lá, acessa a B3, autoriza, e essa informação vai vir para esse programa gerador para apurar a declaração, tá? Esse ganho de renda variável. Então isso ajuda muito. E tem também, que é uma solução muito legal, aquele que faz com frequência, são as ferramentas pagas, onde ele captura as notas de compra da B3 e apura o resultado, compras e vendas. Agora, o que é mais importante de toda a nossa fala? Quando você achar que ninguém mais lembra de você, pode ficar sossegado, a Receita Federal lembra. Por quê? É feita uma pequena retenção, coisa de 0,05% sobre as vendas de ações, onde a Receita tem
justamente com essa retenção, ela sabe quanto é que você negociou neste mercado. E o imposto é 15% sobre o ganho. Ok? Ok. Fiz day trade e só tive prejuízo. Preciso declarar no meu imposto de renda? Precisa. Tá? Você entrou num outro tema, Jonathan, que é a day trade. São aquelas operações de compra e venda no mesmo dia. Tá? E ela não se mistura com o que a gente chama de operações comuns. Então, operações comuns, eu comprei hoje, vou vender no melhor momento. Tipo, vou vender daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos. Tá? E a day trade, por condição, eu compro e vendo no mesmo dia. Tá? Preciso sim declarar o lucro, pagar o imposto, ou o prejuízo, que nós não falamos. Nos dois eu posso, entendo prejuízo, esse prejuízo é acumulado e ele é compensado com os lucros futuros. E nós temos uma outra situação nas operações comuns, que são as operações até R$20 mil, que são considerados rendimentos isentos. A apuração desse ganho não é tributável. Perfeito. Voltando um pouquinho nas ações comuns, fui e fiz um investimento em ações ou fundo de investimento e tive rendimento, juros sobre capital. Preciso declarar isso também? Precisa. Tipo, vamos evoluir um pouquinho mais esse tema no seguinte sentido. Lembra quando que eu falei o que o investidor busca? Então ele busca dividendos, ele busca JCP, que é o juros sobre capital próprio, e ele busca também o ganho eventual venda. Então qualquer dessas três operações que ocorra, a venda, a alienação, né? O JCP, juros sobre capital próprio, e o dividendos. O dividendos hoje é legal porque é um rendimento livre de impostos, tá? Para a pessoa física, já foi tributado na jurídica. Nós temos aí a proposta de reforma do imposto de renda que prevê a taxação dos dividendos, mas hoje o que temos de real ainda é isento, não é tributável. O juros sobre capital próprio tem uma tributação exclusiva na fonte. Então, a fonte pagadora, quando ela faz o pagamento para a pessoa física, ela já reteve, eu não vou pagar de novo na declaração de ajuste. E a compra e a venda, nós vamos apurar lá o ganho e a perda de acordo com o custo médio de aquisição. Perfeito. Então, se você teve alguma dessas situações e não sabe como fazer, coloca aí no chat que a gente responde no final da live. Então, esse tema fechado. Ok. Agora, outro tema muito sensível que se refere a espólio ou transmissão, causa morte e doações. Quem deve declarar os bens herdados em 2024? Eu vou quebrar um pouquinho a sua sequência e vou voltar no tema que a gente faltou uma coisinha para a gente falar. Além das ações, a gente mencionou os fundos de investimentos. Perfeito. Os fundos de investimentos também devem ser declarados e apurados ganho e perda. Também o recolhimento, a apuração de janeiro, paga o imposto em fevereiro. Fevereiro e março. Se eu deixar para fazer na declaração, posso pagar agora? Pode, mas vai ter 20% de multa e juros Selic. Controla o prejuízo, separado dos negócios de ações, e a alíquota é 20%. Só para a gente fechar o assunto. Né? Perfeito. E também, cuidado com as ações no exterior. Os fundos de investimentos, fundos de ações no exterior, peguem uma corretora que te dê base para você preencher a declaração, porque hoje o investimento no exterior, o rendimento lá é tributável e tem a retenção do imposto, e você aproveita isso na declaração, embora os valores sejam pagos aqui para o beneficiário residente aqui no Brasil. Ok? Vamos lá para o espólio, então, a declaração de espólio. Você quer começar por onde? Faz aí a sua sequência. Vamos pegar exemplo prático. Algum ente meu faleceu e não saiu o inventário dentro do próprio ano do falecimento, dentro do próprio exercício. Como que eu faço a declaração dele? Então vamos lá, vamos primeiro definir o conceito de espólio. Tá? Espólio é o conjunto de bens, direitos e obrigações deixado pelo decujus, pelo falecido.
Então se abre a declaração de espólio no ano do falecimento. Exemplo, a pessoa faleceu em 2024, ela vai entregar a declaração agora em 2025. Então eu abri o inventário, eu abri o processo de escritura pública, comecei a fazer as tratativas. Faleceu em 2024, espólio. É a primeira declaração de espólio. Imagina que passou 2025 inteiro, eu não terminei esse processo de inventário. A declaração será de espólio. Fez 26 todo, não terminei, espólio. Lá em 2027, eu concluí o inventário. Então, a data de transitado e julgado foi, por exemplo, 5 de maio. Então, aquele ano, lá em 2028, eu apresento a declaração de final de espólio. Aí, assim, eu encerro aquele conjunto de bens e direitos, transmitindo para os herdeiros e sucessores legítimos com o formal de partilha. Então, em linhas gerais, o espólio é isso. Tá? Quando nós falamos também nesse momento, outro momento de planejamento tributário, de pagar menos impostos dentro da lei. Ah, mas como assim? Você está orientando para reduzir o que tem que pagar para o fisco? Exatamente, dentro da lei. Exemplo, eu tenho um inventário, a pessoa com 85 anos faleceu, ela tem lá um imóvel que está com ela há 40 anos. Então, praticamente, se eu vender esse imóvel a preço de mercado, ou eu transferir esse imóvel a preço de mercado, o valor do ganho, ele existe? Claro que existe, mas é praticamente tudo isento, sobra muito pouco imposto. Então, voltando à regra, se o ganho de capital até 5 milhões é 15%, por que eu não uso essa oportunidade para pagar 1%, 0%? Ah, mas aí tem a outra conta. A outra conta qual que é? Ah, mas tem o do Estado, tem 4% do ITCMD. E tem razão quem pensa assim. E por enquanto é só isso. Então, nós temos aí a reforma tributária, que deve elevar no mínimo para 8%, lógico que é progressivo, né? A proposta de, salvo engano, é de 2% a 8% do ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão de Causa-Mortes e Doações. Tá? Então, o que é melhor? Eu pagar 4% para o Estado ou ter que pagar 4% para o Estado sobre uma determinada massa e depois mais 15% para o governo federal? Porque aí o recebedor recebe esse bem a preço de mercado. Se ele vendeu, não tem mais ganho. Então, já resolve o problema. Então, isso é um excelente planejamento tributário. E outro, dependendo do perfil, nós entramos num tema aqui também sensível, que isso é um outro conta para a gente, sobre holding. Sabe? E holding no Brasil ainda está ganhando força, mas as pessoas ainda têm medo. Porque a gente ainda, no Brasil, ainda tem o conceito do ter. Eu tenho um imóvel, quero ir lá, não, esse imóvel é meu. E a hora que você passa para a holding, eu tenho cotas. Eu não vou lá, não é palpável as cotas da holding, mas a holding que vai ser dona de todos os bens. Então, eu começo a falar na transação patrimonial através das cotas, não mais dos bens. E aí eu consigo organizar o planejamento sucessório, tributário e também proteção patrimonial. Eu não gosto muito de usar o termo proteção patrimonial, dá a impressão que a gente está querendo esconder alguma coisa de alguém, mas não é nada disso. É no sentido de proteger esse patrimônio face aos intempéries que pode acontecer numa atividade rural, casamentos que não deram certo, etc. São N exemplos. Então, o patriarca, o fundador, ele consegue se proteger. Mas, enfim, voltando lá ao tema que é o nosso espólio, né? Então, no ano, abri a declaração de espólio e todo o imposto de renda, todo o resultado será apurado dentro do CPF do espólio, até que se conclua o prazo final, o inventário final, ou a partilha, ou a escritura pública, e tem uma determinação judicial, acabou, transitado e julgado. Aí sim, naquela declaração, o pai tem
é o filho A e o filho B. Ele tem um imóvel. Então lá ele vai falar na data da partilha, qual era o valor do imóvel. E ali eu tenho que tomar cuidado também. Porque a maioria das vezes eles não procuram a orientação do contador para fazer isso. Tá? Com todo respeito, né? Ele vai num advogado, muitas vezes de vara de família, que não conhece da legislação do imposto de renda e pega lá o valor venal. E esse bem está declarado lá por 100 mil e o valor venal está por 1 milhão. A partir da hora que eu documento isso, eu tenho que apurar o ganho de capital e posso estar gerando tributação no espólio e ter que recolher ali os 15%, no mínimo, sobre ganho de capital. Então, é o que a gente fala. Vou procurar um escritório de contabilidade, um contador para falar de inventário? Claro, é a melhor pessoa nesta questão da apuração do ganho de capital para estar orientado. É alguém que está vivendo aquilo ali no dia a dia. Nós tivemos caso essa semana que a gente, numa conversa, orientamos, por que vocês já não fazem justamente isso? A matriarca em vida, né, e os filhos já prevendo uma situação, uma possível situação que o desenrolar natural da vida os levará, organizando. Né? Então, isso é legal, isso é o planejamento, não é querer levar vantagem do fisco, levar vantagem da pessoa que faleceu, nada disso, mas as pessoas tomando decisão. Eu costumo dizer, você prefere você decidir sobre o que fazer com o seu patrimônio ou prefere que a justiça decida por você ou que alguém decida por você? Pensa nisso. Perfeito, Berlei. Ótima colocação. Do espólio, ficou bem esclarecido. Eu acho que não tem mais perguntas. Alguma coisa a concluir? Do espólio surge uma pessoa no meio do processo que é o inventariante. Então, mas alguém pode estar perguntando, mas como é que o falecido vai fazer a declaração? A responsabilidade, uma vez nomeado, é do inventariante. Ele vai munir todas as informações, correr atrás, porque dependendo do momento ele precisará das certidões desse CPF do falecido, até para a conclusão do processo de inventário. O Estado vai querer conferir o ITCMD, a Receita Federal pode querer conferir essa última declaração de transmissão, de partilha. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Lembrando também, se você for herdeiro, você precisa informar na sua declaração, tá? Esse rendimento para herdeiro é isento, tirando o ITCMD, ganho de capital, mas entra-se na declaração do herdeiro como isento. Legal. Só fazendo um fechamento para a gente deixar bem claro os papéis aí que você coloca, né? Você tocou no ponto. Como é que fica para quem recebe? E aí, vamos lá, no início da nossa conversa, quem está obrigado a declarar imposto de renda? Recebeu rendimentos isentos ou igual ou superior a 200 mil. Perfeito. Aí eu, na condição de herdeiro, recebi o quê? Um imóvel, dinheiro que estava aplicado e superou 200 mil. Automaticamente eu estou obrigado a fazer a declaração. E aí, o ganho de capital e o ITCMD será pago lá dentro do inventário, no CPF do falecido. Já o rendimento isento, eu tenho que lançar nos rendimentos isentos o valor recebido e o bem nos bens e direitos, para justificar. Então, meus bens e direitos, recebi um imóvel lá por 300. Ganhei 300. Então, justifiquei ali a minha variação patrimonial, que é um tema legal. Variação patrimonial, eu recebo 100 mil. Tinha um patrimônio de 1 milhão. Foi para 2 milhões, ficou a descoberto 900 mil fora sobrevivência. Você vai receber uma cartinha da Receita Federal para tomar um cafezinho com o leão. Perfeito. Mais algum ponto para finalizar? A questão do espólio? O espólio eu acho que tranquilo. É só tomar esses cuidados. Entrando um pouquinho agora na parte de doação. Recebi uma doação ou fiz uma doação para o meu filho. Essa doação é isenta? Você está me perguntando com relação ao Tarcísio ou ao Lula? Ou aos dois? Aos dois. Vamos aos dois. Então, vamos lá.
Toda vez que eu falar inventário, causa-mortes e doação, eu tenho que chamar o Tarcísio na conversa, tá? Porque tem 4% para ele, tá bom? Nós estamos falando de causa-mortes, estamos falando de doação em vida, em intervivos. Perfeito. Tá? E nós temos que falar também do Lula. Na doação para o governo federal, não tem tributação de pessoa física para pessoa física. Então, o pai doou para o filho R$1 milhão. Tem imposto? Nenhum, desde que o pai tenha origem para justificar essa doação. E para o Estado, 4%. Ok? Poxa vida, mas eu tenho meu filho estudando fora, eu mando para ele lá R$5.000 por mês. 12 meses dá 60 mil. Para a Receita Federal tem imposto? Não. Para o Estado? Também não. Mas como assim? Você falou agora há pouco que tinha. Nós temos um benefício fiscal no Estado de São Paulo, que é a doação até 2.500 UFESP, que dá algo em torno de 90 mil, ela é isenta. E aí lembra que nós falamos em um determinado momento, no Brasil, nós somos campeões das obrigações acessórias, que eu tenho que apurar o imposto, pagar o imposto principal, acessórias, declarar. Se eu fizer 12 doações de R$5.000, eu tenho que fazer 12 declarações para o Estado de São Paulo, lá no portal ITCMD, e a cada doação eu vou informando doador, donatário e o que foi doado. Doador, donatário e foi doado. Imagina que eu vou fazer nessa doação, mês a mês, e chegou lá no mês de outubro, a doação ultrapassou o limite de isenção, deu 100 mil. Então o que o próprio Estado já faz? Já emite um presentinho. Olha, a minha parte agora, 4% sobre o montante, não sobre o excedente. Perfeito. A ser pago para o governo do Estado de São Paulo. E aí, o doador, ele declara, lá na declaração de pagamentos dele, tem o item doação espécie e tal, o valor que ele doou. Tá? O recebedor vai declarar lá como rendimentos isentos que recebeu. Ok? Não fiz a declaração para o Estado, beleza? O que acontece? O Estado tem convênio com a Receita Federal, pega aquela declaração e manda uma cartinha pedindo esclarecimento daquela doação e o comprovante de pagamento. Mas eles são legais, caso você não tenha regularizado, regularize. Beleza, tranquilo, vida que segue. Lógico, vou pagar o imposto com 20% de multa, juros, né? Mas o que são 20% de multa também, né? Hoje em dia... Perfeito. Doação seria isso, né? Em linhas gerais, isso. Um tema também bastante relevante sobre livro caixa. O que seria o livro caixa e se eu posso utilizar o livro caixa na minha declaração? Então vamos lá. Nós já falamos lá da atividade rural, certo, do livro caixa, que eu tenho que deixar todas as minhas despesas devidamente escrituradas e apuradas. Agora, o livro caixa, nós estamos falando quando nós vinculamos uma atividade profissional. Então, se eu desenvolvo uma atividade profissional de forma autônoma ou como profissão regulamentada, sim, eu posso escriturar o meu livro caixa. E o que é o livro caixa? É a escrituração das receitas e das despesas. Inclusive, pode ser feito dentro do próprio portal da Receita Federal. Ele até agradece. Tá? E quando é que isso, ou melhor, quais as despesas que são factíveis à dedutibilidade? Porque uma coisa é eu ter o livro caixa e querer colocar todo tipo de despesa ali dentro. Posso? Pode. Agora a pergunta é dedutível? É permitido? Não. Aí eu tenho que segregar a despesa dedutível e a não dedutível, como se a gente estivesse falando de uma empresa que apurasse o lucro real. Então, por exemplo, eu sou um profissional da área de odontologia. Eu faço ali os procedimentos, eventualmente eu faço prótese, geralmente tem o outro profissional que faz, mas vamos imaginar que nesse cenário. Então, a seringa que eu uso para dar anestesia, a própria anestesia, o material para obturação, o aluguel do espaço,
a energia, a água, a secretária. Então, toda aquela despesa necessária para a geração da fonte de receita, eu posso fazer a escrituração do livro caixa. Muito bem. E o que é legal do livro caixa? Se, por exemplo, em janeiro, todo mundo de férias, faturei lá R$5.000, mas as despesas não tiram férias, tá? Então, tive 5.000 de receita e 10.000 de despesa. Tive um prejuízo em janeiro. Eu carrego aquele prejuízo para o mês seguinte. E assim sucessivamente. Fechou o ano, ainda fechei com prejuízo, carrego para o ano seguinte. Né? Então, todas as despesas necessárias para a percepção dos rendimentos são permitidas ao uso do livro caixa quando a pessoa explora a atividade de forma autônoma. Então, em linhas gerais, são essas as condições. E qual a formalidade que eu tenho que ter? Lembra? Obrigação principal, apurar e pagar o imposto. Acessória, declarar. Eu tenho que vir fazendo essa declaração, esse livro caixa, mês a mês. Porque hoje, principalmente na área médica, que é um negócio fantástico, que é o recibo de serviços. Então, eu tenho que fazer ali o recibo de serviço direto no portal da Receita Federal, para que ele tenha validade. Então, recibos emitidos por profissionais, pessoas físicas, só tem validade a partir de 2025, que vai impactar na declaração de 2026, se for emitido pelo software da própria Receita. Eu posso ter um outro gerencial e emitir? Pode, mas para fins de deduções legais, para aquele que está comprando o serviço, tem que ser pelo sistema da Receita. E com muita clareza também. O prestador declara quem é o tomador do serviço, o que está pagando, e quem é o beneficiário do serviço. Já o tomador declara quem é que está recebendo e quem usou o serviço. Isso fecha a malha fina. Nas questões de saúde, a malha fina era um dos principais motivos de retenção de malha da Receita. Espera-se com isso agilizar o tempo de processamento de declaração e evitar que essas declarações fiquem em malha, proporcionando àqueles que têm restituição receberem um tempo muito mais rápido. Perfeito. Então a gente orienta aí nesse caso, se você se enquadrou nessas atividades e que utiliza-se o livro caixa, documente, guarde esse livro caixa para que tenha comprovação para os anos seguintes, tá? Então, livro caixa... Só mais uma observação no livro caixa, Jonathan. Não cola mais, não funciona mais assim. Eu vou fazer o livro caixa e vou apresentar o recibinho, aqueles recibinhos que a gente faz no computador, compra na papelaria. Só esse recibo por si não tem força jurídica. Se o fisco pedir para comprovar, ele pode ser desconsiderado. O que prova? O PIX, o TED, o boleto bancário, a transferência. Então, o recibo é importante? Claro que é, mas eu tenho que ter também a prova. E se você já faz a prova, escreve direitinho no documento, já serve como recibo. Então, tem que ter autoridade no documento. O documento tem que ser revestido das formalidades, sabe, intrínsecas, o conteúdo do documento, e extrínsecas, qual a forma que ele foi gerado. Senão fica fácil. Eu pego vários recibos que não têm lastro e vou querer usar. Aí está errado, isso é fraude. Isso dá processo crime e a multa, pessoal, que é um tema legal quando a gente fala em Receita Federal, quando não há dolo, ela é só 75% do valor omitido. E quando há dolo, a má-fé pode chegar a 300%. Então, eu tenho que tomar cuidado. Isso mexe na parte sensível de todo contribuinte, o bolso. Perfeito. Falando um pouquinho agora desses pagamentos e cuidados, vamos entrar nas despesas. Plano de saúde, tudo que eu paguei no ano. O que entra na declaração que é dedutível e o que é indedutível na declaração? Muito bem. Primeira despesa,
Essa já é, basta ter filho, ter pais, ter avós, aquele que vive sob sua dependência, é a despesa por dependente. Então você carrega ali já um valor 2.000 e pouquinho por dependente, essa é a primeira. Depois, médicos pagos no Brasil ou no exterior, escolas, ensino básico, faculdades, ensino superior, do declarante ou de seus dependentes. Ah, mas eu vou fazer uma faculdade, custa 10 mil reais por mês. Tá? Bom, vou pagar 120 mil. Eu vou deduzir os 120 mil? Infelizmente não. Você vai deduzir algo em torno de 3 mil e pouquinho no ano. Tá? Ah, é injusto. Não estamos aqui para fazer o papel justo, não justo, não é esse o nosso papel. O nosso papel é falar se o que pode e o que não pode. Então, posso lançar? Pode. A Receita Federal até agradece, porque se eu declaro 120 mil lá, só vou deduzir 3, mas ela vai, opa, quem tem capacidade de pagamento de 120 mil, qual é a renda do outro lado que tem que ter? Então, causa e efeito, você vai estar olhando isso. E aí depois a gente, antes de fechar, não deixa eu esquecer de falar da variação patrimonial. Então nós falamos de despesas com médicos, psicólogos, fisioterapeutas, todas estas são dedutíveis. Em linhas gerais, estas são as principais. Plano de saúde, né? E despesas médicas. Ah, tem uma também que funciona como planejamento tributário. Contribuição à previdência privada para aqueles que declaram no modelo completo até 12% da base de cálculo. Então, dependendo do perfil do declarante, pode ser muito legal. Todo ano eu destino até 12% da minha renda ali da base de cálculo que serviu de acordo com as regras da Receita Federal para um fundo de previdência. O que eu estou fazendo com isso? Esses 12% é 20 mil reais, exemplo. Então, se eu estou na faixa de 27,5, eu tenho uma economia de 5 mil e qualquer coisa que eu não vou pagar imposto. Tá? Isso no PGBL, Plano Gerador de Benefícios Livres. Qual é o cuidado? Que muitas vezes o vendedor não fala para o comprador na hora. Quando você resgatar, a tributação é integral. Então, cuidado, se for fazer agora para sacar no ano seguinte, pode ser um tiro no pé. Lembre-se, converse com o contador, porque aí a gente já começa a entrar. É um plano de previdência regressivo, progressivo, por quanto tempo? Olha a nossa consultoria, o nosso papel aí, para dar melhor orientação para você que quer aplicar bem seu dinheiro e não pagar imposto mais do que devia. Perfeito. Aproveitando o gancho que o Ruberley falou de dependentes, acabei esquecendo. Se você tem dependentes e recebe pensão dos seus dependentes, você precisa declarar isso no seu imposto de renda também, tá? Olha, você tocou num ponto que é legal. 3x2 a gente pega essa situação também. Existiu uma discussão, uma briga jurídica, porque o pagamento da pensão é dedutível para quem está pagando. Então, é uma despesa. Tá? Perfeito. Então, qual era o meio que a gente minimizava isso? Olha, peça para o dependente, hoje já é normal, tem o seu CPF e declare separado, dependendo do valor da pensão. Mas aí veio as decisões, inclusive muita gente ainda não sabe, mas deve estar em tempo ainda que dá para buscar, caso tenha pago o imposto sobre isso. A pensão passa a ser um rendimento isento para quem recebe, atualmente, e é uma despesa dedutível para quem paga. Qual que é a condição? Tem que estar declarado. E a outra, que tenha um instrumento legal para isso. Qual é o instrumento? Ou a escritura pública, ou acordo judicial, ou uma sentença. Então, mas foi no fio do bigode. Posso considerar? Não tem previsão legal. Se ficar em uma malha, o fisco pode desconsiderar essa dedução para quem paga e tributar para quem recebe. Mas no judiciário, tá bom, tudo bem, no judiciário pode ter chances de êxito, até acredito que tenha, mas o que nós falamos aqui, o que é hoje é assim, escritura pública,
acordo judicial ou uma sentença judicial. Aí sim, belezinha. E às vezes no acordo também está lá que além da pensão de alimentos, o pai assume o plano de saúde, a escola. Então, cada caso é um caso nesse sentido. Perfeito. E agora falando um pouquinho de coisa boa. Ruberley, estou fazendo a minha declaração, finalizei e queria saber como faço para fazer uma doação. Isso é uma coisa boa para o coração, né? Exato. Coisa boa para o coração, é um tema muito gostoso e, assim, muita gente não sabe, não faz. Tem aqueles que não fazem também porque não querem desembolsar, mas é um tema muito legal. Vamos lá. Nós podemos doar para vários fundos, mas eu vou focar em 2. Fundo da criança e do adolescente e fundo do idoso. E vou falar aqui de Marília. No momento da declaração agora, para aqueles que fazem a declaração no modelo completo, ele pode doar 3% do imposto devido para o fundo da criança e 3% para o fundo do idoso. Então, na própria declaração, fazendo no modelo completo, ele vai lá, doações ao ECA, aí você seleciona a entidade Marília. Doações ao fundo do idoso, seleciona a entidade. Fez a doação? Beleza. O próprio sistema já calcula a guia. Então eu tenho lá R$10.000 de imposto devido com 3.000 de imposto a pagar. Olha que eu estou falando conceitos diferentes. Imposto devido, 10.000, tive 7.000 de retenção na fonte, 3.000 a pagar. A doação é sobre o devido. Tenho 10.000 a restituir. 10.000 de devido. Então quer dizer que eu tive uma retenção de 20. Compensou, 10.000 também posso doar. Tá? Aí vai ser emitida a guia. Aqueles que têm a restituir, esse valor aumenta o valor da restituição. E os que têm a pagar, deduz o valor a pagar. Se ele parcelar, é a única coisa que esse valor eu tenho que fazer a doação, a destinação, não é doação, destinação integral agora no mês de maio, até o último dia da entrega da declaração. E depois você pode escolher a entidade que você mais simpatiza, tá? Nós temos tantos exemplos aqui, eu não vou citar para não cometer nenhuma injustiça com nenhuma entidade, né? Mas acessem o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, CMDCA Marília, e lá vocês vão verificar o rol das entidades que podem receber as doações. E no CODIM também vocês vão ver as entidades que podem receber. E assim, saindo um pouquinho do tema, as empresas podem fazer essa doação, sendo do lucro real, mensalmente, trimestral. É uma ação que vale milhões, né? Que as entidades carecem de recurso. Este recurso, você não está aumentando o seu imposto, nem está reduzindo o valor. Você está pegando parte do imposto que iria para Brasília, está deixando no município de sua preferência. Lá no escritório nós começamos essa cultura já fazem uns 10 anos e um trabalho de formiguinha. Hoje eu diria que quem faz no modelo completo, basicamente, são poucos os casos, exceções, que não optam pela doação, graças a Deus. Perfeito. Para fechar o tema, você pediu para lembrar sobre a variação patrimonial. Bom, nós estamos chegando na reta final, temos aí mais, em média, 5 minutos. O que eu digo da variação patrimonial? Gente, nós fazemos a análise, a variação do fluxo de caixa, do declarante ou do casal. O mesmo racional que a Receita Federal faz, nós fazemos. Tá? E que é basicamente total dos rendimentos, total dos bens que eu tinha, dos bens que eu adquiri, dívidas que eu paguei, dívidas que eu adquiri, despesas que eu paguei e despesas de sobrevivência. Fiz essa continha, o caixa tem que ficar positivo. Se ficou negativo, falta dinheiro. Se está faltando dinheiro,
o fisco quer saber, pô, peraí, como é que você pagou? Se você é o contribuinte, se você está fazendo a sua declaração, você está afirmando para mim que fez tudo isso e ainda te falta dinheiro, então você escondeu renda. E aí é a variação negativa, onde ele pode cobrar o imposto dessa variação patrimonial negativa. Então, tomem muito cuidado. E tocando nesse assunto também, tomar muito cuidado, porque muitas das vezes você tem caixa para isso, mas o que acaba acontecendo, Ruberley? Eles trazem o valor do imóvel, a valor venal, trazem o valor do veículo a preço de tabela FIP, e isso influencia no seu no seu caixa. Então, muitas das vezes você tem caixa para isso, mas você vai aumentando o seu patrimônio conforme a tabela FIP, conforme o valor venal, e isso não pode. É legal, é porque a rigor é que às vezes ainda para o nosso universo são valores não são tão expressivos. Mas o que ele está fazendo? Assim, ele está gerando um ganho sobre um imóvel que ele não vendeu, sobre um carro que ele não vendeu. E se é um ganho, lembra lá do ganho de capital? Tributa-se. Então, tomem cuidado, fiquem atentos, tá? E a gente teve também nesse ano de 2024 uma outra coisa que a gente não falou, das doações a partidos políticos, a candidatos. Perfeito. Tá? Tem que ser declarado no imposto de renda, conforme o CNPJ lá, que o candidato passar lá para o candidato ou para o diretório, conforme o caso. Tá? Então, fique atento. Então, se você se enquadra ou você conhece alguém com algum desses temas que se enquadra, compartilhe esse vídeo, pode entrar em contato conosco, que a gente vai responder e atender você da melhor forma possível. Em linhas gerais, alguma conclusão? O que eu queria dizer lá, como é que nós trabalhamos? Praticamente nós fazemos o imposto de renda para clientes nossos que têm isso contratado e também clientes que nos procuram nessa época do imposto de renda. E às vezes assim, a gente entra no quesito preço e valor, caro ou barato, né? E é muito relativo. Então, a gente não trabalha com preço, a gente trabalha com valor. Por quê? Nós temos equipe treinada, nós temos tecnologia para acompanhar a declaração durante 5 anos, nós temos conhecimento da legislação. Então, fizemos a sua declaração hoje. Daqui 5 anos, 4 anos e meio, surgiu uma malha da Receita Federal referente a esse ano calendário. Nós vamos pegar, assistir esse contribuinte, dar toda a orientação, acompanhar todo o processo. Então, é um valor que está por trás que não tem preço. Então, por isso que nós falamos assim, façam a declaração, não precisa ser conosco, mas procura um profissional habilitado para isso. Aquele que treina, aquele que estuda, que está por dentro das normas. Nós verificamos a maioria dos impostos de renda que às vezes dá problema, a própria pessoa se aventurou a fazer. E não que ela... Tem muita gente que faz assim, talvez até melhor que a gente, mas a grande maioria vai pela intuitividade. Embora a pré-preenchida hoje já facilitou muito. E essa é a minha recomendação. Quem for fazer a declaração, comece pela pré-preenchida. Perfeito. Ruberley, agradeço aí pela live. Foi um tema muito relativo e muito importante nos dias de hoje. Se você gostou da live, deixa seu like, compartilhe e se inscreva, porque vai vir muito mais conteúdo aí da equipe Rocha Contábil. Bom, finalizando, em nome de toda a equipe Rocha, né, quero agradecer também, agradecer todo o apoio que nós tivemos para desenvolver essa live de hoje e fazer ela no dia 15 de maio, foi proposital, porque ainda nós temos 15 dias para o imposto de renda, é tempo das pessoas se programarem, se organizarem. Então, por fim, conte conosco e participe do próximo Conta Pra Gente, Ruberley Rocha Contábil. Obrigado. Muito obrigado.